Vocês já perceberam que as pessoas mais velhas têm dificuldade de lidar com as próprias emoções? No vídeo de hoje eu vou falar o porquê que o teu pai, a tua mãe, o teu avô e a tua avó estão com esse problema e esse problema está aumentando cada vez mais. Muito se fala, e eu sou um cara que bato muito na tecla das gerações Nutella, ou seja, das gerações emocionalmente imaturas. Ou seja, os jovens de hoje em dia que se tratam ou se comportam como crianças de 5, 6 anos e todas as coisas que isso influencia e que isso impacta na nossa vida. Mas tem me chamado muito a atenção o tanto que pessoas acima de 45 anos têm aparecido ou têm ouvido casos de adultos imaturos, onde os filhos hoje estão esses filhos de 30 e poucos anos estão aconselhando os pais porque muitos não conseguem lidar com as coisas emocionalmente. E eu vou explicar isso, o porquê disso, e se tu é uma pessoa que te identifica e te sente imatura emocionalmente, como melhorar isso na tua vida. Bom, tudo começou há uns dias atrás, onde eu recebi um paciente que havia brigado com a namorada nova, certo? Namorada de poucos meses, por uma bobagem, por um encontrão que ela deu dormindo nele. E aquilo gerou muita raiva nele, ele ficou sem falar com a suposta, né, namorada por um dia inteiro e terminou o relacionamento. E depois ele, obviamente, me procurou para consulta porque não estava conseguindo lidar com isso e estava se sentindo muito culpado de ter brigado com ela por uma bobagem, por algo que a namorada não teve culpa. Isso é claramente uma análise de que ele teve uma emoção, que era a emoção da raiva, ele não soube lidar e ele colocou para fora se fechando, ou seja, ele teve o comportamento de se fechar. E esse comportamento de se fechar fez com que ele não quisesse estar perto da mulher, gerando um grande problema e um término de relacionamento. Todo esse processo rolou com o paciente chorando muito e tendo muitos ataques, né, de choro no meio da consulta. Assim, em certos momentos parecia uma criança de 5 anos que tinha perdido o seu pirulito ou seu balão tinha estourado. Por que isso está acontecendo com essas pessoas? Bom, as gerações de 40, 50 anos e 60 anos, são uma geração de mais ou menos uns 15 anos aí, é a primeira ou as primeiras gerações que quebraram os padrões familiares. Ou seja, antigamente, né, o que se falava era: você tenha uma profissão por 40 anos, você seja casado com a mesma pessoa por 20 anos ou por 40 anos, você vai ter filhos, você vai viver a sua vida. Tudo que for ao contrário está errado. E essa geração foi a primeira geração que começou a se separar, que começou a procurar outros trabalhos, que começou a quebrar e questionar esses valores dos seus pais. Até então, tudo bem. Mas o que acontece? Ao longo da vida, essas pessoas, por terem tomado essas decisões, que são decisões difíceis e que são decisões que implicam muitos desafios, acabaram não desenvolvendo a sua parte emocional, que é a parte de conseguir identificar suas emoções, saber lidar com elas e ter estratégias ou comportamentos adaptativos para isso. Então, gerando muitas brigas, ou seja, términos de relacionamentos ou separações muito seguidas, ou seja, às vezes pessoas com 4, 5, 6 casamentos, dificuldade de lidar com os seus pais, porque os pais têm um tipo de pensamento e eles têm outro, então gerando muitos conflitos e não sabendo gerenciar esses conflitos também na área do trabalho. Então, essas pessoas passaram toda a vida quebrando esses padrões, tendo as dificuldades, mas não conseguindo desenvolver o que a gente chama de resiliência, que é a capacidade de crescer, a capacidade de olhar as coisas de outra forma e conseguir resolver os problemas. Então, isso ocorre que o tempo vai passando, as pessoas não vão trabalhando isso e isso vai acostumando. Por quê? Porque tem uma lei da neurociência que é: neurônios que disparam juntos tendem a se fortalecer. Então, tudo que a gente faz na nossa vida é um disparo neuronal. Eu tô aqui gravando um vídeo, eu tô disparando neurônios, ou seja, neurônios na minha parte da memória,
eu estou ativando a minha parte da atenção, eu estou ativando a minha parte do raciocínio. Isso é um estímulo. Toda vez que eu tenho uma emoção e que eu reajo a essa emoção, que eu tenho uma discussão com alguém, que eu tenho um bate-boca, que eu tenho uma briga, eu estou fortalecendo aqueles neurônios ligados à raiva. Agora imagine anos fazendo isso, anos tendo conflitos não resolvidos ou conflitos por qualquer coisa, ou não conseguindo lidar com as emoções fortes. Vão gerar o quê? Ser humanos mais imaturos emocionalmente e comportamentalmente, fazendo com que muitos que nós precisávamos que fossem as pessoas que iam nos dar conselhos, como as nossas avós, certo? Se tornam pessoas que nós precisamos dar conselhos a elas. Então, se tu é essa pessoa que está passando por isso, que tu te sente imaturo emocionalmente, ou tu tem o teu pai ou a tua mãe que está sendo imaturo emocionalmente, pode mandar esse vídeo para ela sem dó, porque agora eu vou falar como você se tornar uma pessoa madura emocionalmente. Primeiro ponto que eu tenho que lembrar, tá? Ninguém é perfeito. Então, oscilações emocionais nós vamos ter. Mas na psicologia a gente olha um ponto importante: a frequência e a intensidade e os estragos que essas emoções te trazem. Vou dar um exemplo. Se eu na segunda-feira estou andando no meu carro e aí o trânsito está lento e eu me sinto irritado, eu fico muito irritado, certo? Eu estou irritado naquele momento. Depois eu cheguei no meu local de destino, no meu trabalho, eu fiz as minhas coisas, eu me alimentei, eu dormi e tal, e aquela irritação daquele momento ela passou. Isso é uma coisa que ocorre com todas as pessoas. Agora, quando esse estado de irritação ele é contínuo todos os dias, ou quando eu, por estar nessa irritação, chego, por exemplo, na minha namorada ou na minha secretária e eu solto as patas nela, brigo com os meus clientes porque eu estou irritado. Isso se torna um problema. Isso se torna uma imaturidade emocional porque a emoção da irritação não houve uma regulação e isso me gerou com que eu tivesse esses comportamentos. Então, esse é o primeiro ponto, entender quando essa imaturidade ou quando essas emoções negativas estão aparecendo recorrentemente, várias vezes, em várias dimensões da tua vida. O que são dimensões? Família, trabalho, amigos, comunidade, etc. Segundo passo, reconhecer as tuas emoções. Tu consegue te reconhecer quando tu tá irritado, quando tu tá triste, quando tu tá com medo, quando tu tá com nojo? Um exercício importante para fazer é tu pegar e escrever agora as 3 emoções que tu sentiu hoje, que tu lembra que tu sentiu. Isso é uma forma de deixar claro o que tu tá sentindo. E quando tu começa a te dar conta que tá claro o que tu tá sentindo, tipo, estou triste. Tu pode até falar essa frase, estou triste. Isso já vai ajudar tu não reagir emocionalmente. Segundo ponto, observar os teus pensamentos. Tu já teve brigas internas contigo? Por exemplo, tu imaginou, tu estava lá fazendo alguma coisa e tu começou a imaginar uma situação com uma pessoa que tu teve um problema e que tu imagina toda a briga, todo o diálogo, tu conversando com a pessoa contigo, mas tudo isso aconteceu na tua cabeça? Os nossos pensamentos, eles têm uma influência sobre o que a gente sente. Então, a segunda coisa que tu tem que olhar é observar os teus pensamentos. Observar o que tu pensa. Observar quantos diálogos que tu tem. Tu fica brigando contigo mesmo, ou tu fica brigando com as pessoas enquanto no teu pensamento? Quando tu te der conta que tu está fazendo isso, use a palavra pare. Use a palavra pare e vá focar em alguma coisa que tu está fazendo. Seja na louça, seja no tu escrever alguma coisa, ler, faça atividades que tu foque a tua atenção. Isso vai diminuir esses pensamentos, porque esses pensamentos se chamam ruminações. Então é quando eu não estou no momento, eu não estou vivenciando a situação, mas eu estou vivenciando ela na minha cabeça. E eu estou tendo todos os sentimentos disso. Então, eu sempre digo que tudo que está no passado ou tudo que está no futuro e que tu fica pensando e aquilo te gera um sofrimento, tu precisa parar de pensar nisso, ok? E terceiro, não menos importante, aprender a se regular. O que é aprender a se regular? Emoções negativas nós vamos sentir sempre, mas nós temos que aprender a nos regular. Quando eu tô com uma emoção negativa, o que eu faço? Eu vou dar um exemplo. Os meus pacientes com ansiedade,
A gente ensina eles a se regularem através da respiração. Então, se regular é fazer coisas para ficar bem quando estou mal. Não é aquilo de sair do 8 ao 80, mas conseguir regular aquela emoção. Estou triste, o que eu vou fazer para passar minha tristeza? Estou com raiva, o que eu vou fazer para passar a minha raiva? Tudo isso vai ajudar com que tu regule o teu emocional e vai te ajudar a não ter o que a gente chama de impulsos, que é quando eu tenho uma emoção e eu reajo a ela. Porque toda vez que tu reage a uma emoção, normalmente tu vai tomar ou uma decisão errada ou tu vai ter um comportamento que vai prejudicar ou uma pessoa ou vai te prejudicar. Que é basicamente, sabe quando tu falou alguma coisa e tu te arrependeu do que tu falou? Então, olhando desse ponto de vista, fazendo essa análise, fazendo esse passo a passo e treinando isso, tu vai começar a te tornar uma pessoa madura emocionalmente. Tu vai conseguir ter uma visão diferente sobre as coisas. Esse vídeo fez sentido para ti? Se esse vídeo fez sentido para ti, clica aqui embaixo em gostei e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu sou Vinícius Lobato e esse é meu canal onde eu falo tudo sobre gestão emocional e o detox digital. Por outro lado, o palhaço resolve usar todos os seus neurônios. Imagina, pai. Por outro lado, Se você pausar De Volta para o Futuro em 13 minutos e 41 segundos e depois em 1 hora, 50 minutos e 58 segundos, vai ver um detalhe que até os mais... Mostrei o lazer, agora vou mostrar. eu vi dois stories que me chamaram a atenção. Primeiro foi da tia Larissa, que alguém perguntou sobre a frequência de postagem dela, se ela organizava o conteúdo. Ela falou que ela fazia diariamente, uma coisa que eu acho que é o correto, né? Postar pelo menos uma vez por dia. E ela falava que ela nunca organizou o conteúdo, porque ela não precisava. Porque se ela fosse organizar, era só para não postar demais ou algo do tipo. Porque, olha isso. Vamos lá.